O presidente americano Donald Trump prometeu ao ditador russo Vladimir Putin pressionar a Ucrânia e a Europa para que concordem em capitular diante da Federação Russa. Essa conclusão pode ser tirada das palavras de Ushakov, assistente de Putin, após Vladimir Putin ter conversado hoje por telefone com Donald Trump. E Trump supostamente prometeu a ele que fará isso em breve na cúpula do G7 na terça e na quarta-feira na França. Supostamente, Trump promete realmente pressionar a Ucrânia e a Europa para que sejam mais dispostas a ceder. Soube-se que Putin hoje novamente reclamou para Donald Trump, lamentou-se para ele e disse que a Ucrânia estaria novamente atacando supostamente fábricas militares pacíficas e depósitos civis de munição na Rússia. Além disso, Trump, antes de conversar com Putin, também falou com Zelensky. E Zelensky simplesmente observou que há certas ideias em relação ao estabelecimento da paz na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Já se sabe que na terça e na quarta-feira, tanto Trump quanto Zelensky estarão juntos na cúpula do G7 em Paris. E lá talvez aconteça o encontro pessoal entre eles. Mas o que já se sabe com certeza é que os líderes do G7 vão discutir com Trump as condições para negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. E é evidente que essa ligação telefônica entre Trump e Zelensky e entre Trump e Putin foi uma etapa preparatória para que houvesse algo a ser discutido com os líderes europeus. E, infelizmente, Trump agora pode realmente começar a impor novamente a retórica de Moscou. É evidente que Putin voltou a lhe dizer como a Ucrânia está bombardeando a Rússia, voltou a reclamar. E, conhecendo a retórica de Trump, podemos acabar tendo um resultado não muito bom. Enfim, vamos discutir esse assunto, essa conversa entre Trump e Putin e o que pode acontecer a seguir. Meu nome é Alexei Petty, vamos analisar esse tema juntos. Mas antes de começarmos, como de costume, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe seu like e escreva qualquer comentário detalhado neste vídeo. Isso vai ajudar muito na divulgação do conteúdo no YouTube e eu vou ficar muito agradecido por isso. Então, hoje, no seu aniversário, Donald Trump está completando 80 anos. O presidente americano falou por telefone com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky e com o ditador careca russo Vladimir Putin. Começarei com o que se sabe sobre a conversa entre Donald Trump e Vladimir Zelensky. Depois abordaremos a conversa entre Trump e Putin. Zelensky confirmou que realmente teve hoje uma conversa telefônica com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse que parabenizou o colega americano pelo aniversário e mencionou que discutiram a paz na Ucrânia. Citação: "Desejei ao presidente Trump sucesso, principalmente em seus esforços para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Também agradeci a ele por todo o apoio que os Estados Unidos dão à Ucrânia, e é importante que nós, com gratidão, lembramos de cada passo desse apoio desde os Javelins até os Patriots." Segundo Zelensky, ele conversou com Trump sobre o que pode ajudar a aproximar a paz desde já. Ele informou o líder americano sobre os últimos acontecimentos no campo de batalha e sobre como a posição da Ucrânia se fortaleceu. Zelensky acrescentou que combinou com Trump de discutir os detalhes durante o encontro na cúpula do G7 na França. Isso é importante, pois na véspera alguns meios já haviam dito que não estava previsto um encontro de Trump e Zelensky na cúpula do G7 na França, embora isso parecesse extremamente estranho. E então, Zelensky diz: "Temos algumas boas ideias que podem ajudar a aproximar a paz e proteger vidas." E aqui acrescento que literalmente semanas antes, Zelensky foi a Londres especialmente para se encontrar com o trio europeu, são Macron, Starmer e Merz, para justamente discutir uma posição comum de negociação da Europa com os russos. E é óbvio que esse assunto será discutido com Trump no G7, e a julgar pela foto publicada por Zelensky, durante a conversa também estavam presentes o chefe do gabinete do presidente Kirill Budanov e seu primeiro vice, Sergei Kyslytsya. E logo depois que Trump terminou a conversa com Zelensky, ele ligou para o ditador russo Vladimir Putin. Isso foi declarado hoje pelo assessor do presidente da Federação Russa, Yuri Ushakov. Segundo Ushakov, a conversa durou 55 minutos e teve um caráter amigável e franco. Putin parabenizou Trump pelo seu 80º aniversário. Em seguida, os interlocutores discutiram política internacional. Foram discutidas questões sobre o tratado de paz em preparação entre Estados Unidos e Irã.
Segundo Ushakov, Trump disse que os resultados das negociações podem sair hoje. Afinal, que interesse teria um ditador como Putin no que acontece lá? Também foi destacado que Trump enfatizou a necessidade de acabar com a guerra na Ucrânia. Em resposta, Vladimir Putin afirmou que a resolução pacífica estaria supostamente sendo impedida pelos recentes ataques das Forças Armadas da Ucrânia contra alvos civis na Rússia. Bem, eu destaco que a Ucrânia atinge refinarias de petróleo, depósitos de munição, alvos militares e forças de segurança. Territórios da Rússia. E literalmente hoje à noite, na região de Yaroslavl, também houve um ataque contra reservatórios de combustível que são fornecidos para o exército dos ocupantes. Segundo Ushakov, tais ataques por parte da Ucrânia nunca mudarão a situação no campo de batalha. Ele diz: nós não ligamos para isso, mas por algum motivo continuam reclamando para Trump. De novo, esse anãozinho careca liga para Trump e fica choramingando para ele dizendo: olha, de novo os ucranianos estão nos bombardeando de todos os lados. Segundo Ushakov, Putin mais uma vez repetiu para Trump uma proposta obviamente inaceitável. E ele diz: se Zelensky quiser um encontro, que venha a Moscou. Meu Deus, quando esses russos finalmente vão entender que Putin é um covarde que simplesmente se mija de medo de sair do seu bunker. Já houve uma carta aberta de Vladimir Zelensky para Putin e ele disse: vamos definir a data, o local e finalmente nos encontrar. Pare de se mijar de medo do que você tem medo. Vamos lá, vovô, sai logo do seu bunker, vamos nos encontrar. Diga o lugar, diga a hora. Nos encontramos em território neutro e conversamos. Putin mesmo disse: eu não vejo sentido. Agora esse canalha enrola de novo, dizendo: claro que faz sentido, mas que Zelensky venha a Moscou. Como eu já disse, a carta aberta de Zelensky também tinha uma certa mensagem, e é óbvio que agora Zelensky vai mostrar para Trump na cúpula do G7 em Paris, dizendo: olha, eu propus claramente um encontro para ele. Isso é uma aberração careca. Isso nem é uma pessoa, é simplesmente uma criatura qualquer. Essa criatura disse publicamente no Fórum Econômico em São Petersburgo: eu não quero me encontrar pessoalmente. Putin afirmou: não vejo sentido em um encontro pessoal nem em negociações, continuaremos lutando. Pronto, isso já está registrado. E depois, segundo Ushakov, o presidente americano durante a conversa telefônica expressou disposição para influenciar Kiev e os aliados europeus dos Estados Unidos na questão da resolução pacífica. E de acordo com Ushakov, durante a conversa com Trump, Putin, por algum motivo, afirmou que Zelensky, que tem ascendência judaica, não deveria esquecer o Holocausto. Isso é interessante, ou seja, foi uma indireta? É uma sugestão de que os russos pretendem exterminar os ucranianos como os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra? Ou significa outra coisa? Que tipo de indireta foi essa? Além disso, durante a conversa, as partes concordaram que os enviados especiais do presidente dos Estados Unidos, Steven Witkoff, e Jared Kushner, novamente, e mais uma vez irão a Moscou para negociações com o careca desastrado Vladimir Putin. Aliás, essa dupla nunca chegou a Kiev. Por que mandá-los de novo? Ninguém sabe. Ou seja, Trump não aprende nenhuma lição, é mais uma tentativa de ganhar tempo. E então, depois dessas duas conversas telefônicas de Donald Trump com Zelensky e Putin, ficou-se sabendo que, na cúpula do G7, que acontecerá de 15 a 17 de junho em Evian, na França, personalidades europeias vão discutir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as condições para negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Em particular, foi declarado que agora pode estar se abrindo uma janela de oportunidades para a diplomacia, já que a Ucrânia está em uma posição de força e a Rússia não consegue vencer militarmente e sua economia está enfrentando dificuldades. Além disso, na Europa começaram a comentar que os líderes europeus, durante o encontro com Volodymyr Zelensky em Londres no início deste mês, discutiram justamente a questão das negociações de paz, e agora é preciso alinhar tudo isso com Trump. Além disso, destaca-se que muito provavelmente, em caso de negociações de paz reais, o formato será Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e Europa. Ou seja, um formato de negociações quadripartite porque, bem, os russos obviamente ameaçam não só a Ucrânia, mas também a Europa. Por enquanto não está claro quem exatamente vai representar a Europa. Eu vejo que será o trio europeu, Merz, Macron e Starmer, mas talvez não seja assim.
Ou seja, por enquanto eles estão conduzindo isso, mas os russos insistem que querem uma pessoa só que fale em nome de toda a Europa. Então, novamente, é preciso entender que dificilmente será alcançado um acordo entre os países do G7 e a Ucrânia sobre a nova iniciativa de negociações de paz. Estamos em uma fase de transição e Putin tenta atrasar o processo novamente. Ele diz: mande para mim Steven Witkoff e Jared Kushner. Vou enrolar esses bobos de novo, contar como estou pronto para negociações, mas quando Zelensky me diz diretamente para nos encontrarmos, claro que vou amarelar e dizer: não vejo sentido. Então é isso, basicamente foi essa conversa dele. E é óbvio que a Europa agora está tentando retomar a iniciativa e especialmente tentar influenciar de alguma forma o Donald Trump. Ainda não está claro como o Donald Trump vai se comportar. É óbvio que o Trump ainda está sujeito a essa propaganda russa e, como você pode ver, o velhinho de 80 anos ouve atentamente o que outro velhinho, Vladimir Putin, diz para ele. E o Putin conta que a Ucrânia está atacando a santa e inocente mãe Rússia. Ele diz que drones e mísseis voltaram a atacar cidades russas e refinarias de petróleo, questionando o que está acontecendo. Putin novamente afirma que não há nada grave. Então, se nada de grave está acontecendo, por que reclamar? Por que você está reclamando? Por que você está sempre se queixando? Esses russos são assim, parecem ameaçadores, gritam, dizem que são corajosos e perigosos, mas assim que levam o primeiro tapa já começam a reclamar, chorar e dizer: ah, como pode ser assim? O que, me bateram ou o quê? Af, que nojo, que coisa repugnante. Aqui vou usar reticências. Escreva suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Adoro. Agora os russos vão surgir todos limpos, escrevendo todo tipo de besteira. Por isso, entre nos comentários, lá dá pra rir deles. Rir deles é algo sagrado. Ah, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações sobre novos episódios. E se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR que está na sua tela. É isso, se cuidem, até mais. Legendas.